quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão aqui nesse nosso Clube do Estilo. O Clube do Estilo é um lugar onde a gente vai falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento, lifestyle, mas muito mais no sentido de um estilo de vida, onde a mulher quer se vestir de uma forma que ela tenha consciência do que está vestindo, de forma com que ela trabalhe com os objetivos que ela quer alcançar, de forma que a gente tenha em mente que moda e estilo é muito mais do que um simples look do dia. E é aqui onde a gente vai falar com pessoas inteiradas, informadas, pessoas que têm opinião ou que querem formar opinião e tudo mais. Então esse é o nosso espaço aqui toda segunda-feira às 18 horas, pelo menos enquanto durar a quarentena. Depois a gente vai ver ou rever esse horário, mas esse é um horário que eu achei que era um horário, um meio termo que desse para atender a muitas pessoas, especialmente para quem está fora do Brasil, que está, né, 4, 5, 6 horas à nossa frente. Então, para prestigiar na medida do possível todo mundo, ou quase todo mundo, esse foi um horário bem democrático. Bom, então vamos ao nosso tema de hoje. Como vocês estão vendo aí, vamos falar aqui de dentro do meu guarda-roupa e não é por acaso, vocês vão ver aí no decorrer. E o tema de hoje é o raio-x do guarda-roupa. Eu quero fazer junto com vocês alguns exercícios e para isso eu quero fazer alguns convites. O primeiro deles é, se você está em casa e se você puder, fique próximo do seu guarda-roupa durante esse encontro, durante essa live, porque a gente vai fazer alguns exercícios práticos. Isso se puder. Se você não puder, enfim, não é o momento, às vezes você não está em casa, por N motivos, quaisquer que sejam, eu quero que vocês anotem o passo a passo desse raio-x do guarda-roupa. Inclusive, eu estou aqui para mostrar para vocês, para elucidar junto com vocês aqui, tudo isso que eu tô falando, tá? Então, assim, hoje a gente vai mesclar uma parte de, digamos, teórica, de autoconhecimento, juntamente com uma parte prática de exercício, e por isso que é muito importante, assim, se você puder e tiver de bobeira e tudo mais, ir lá para perto do seu guarda-roupa, abrir a porta do seu guarda-roupa, lá no seu quarto e tudo mais, que tenho certeza que vai ser bem proveitoso para vocês, tá? Bom, e antes de mais nada, uma premissa super importante pra gente fazer esse exercício aqui é focar no nosso guarda-roupa no atual estágio em que nós nos encontramos, tá? Então, assim, no futuro eu quero ser milionária, quero ter bolsa Chanel, sapato Dior, não sei o que. Não, a gente vai pensar no que a gente tem agora, na nossa vida de agora, com uma projeção mínima pra frente, mas não um futuro ainda distante ou um futuro ainda incerto, tá? Então, assim, para que funcione, para que dê certo, eu preciso que vocês respondam para vocês mesmos ou anotem tudo mais as perguntas com base no momento em que estamos vivendo, no momento presente, tá bom? E dúvidas e perguntas ou outras curiosidades sobre o meu guarda-roupa aqui de uma forma geral, essa blusa xadrez tá me irritando. Deixa eu enfiar ela pra dentro. Vocês deixam pro final que eu vou responder todo mundo, tá? Se quiserem saber curiosidades, formas, enfim, coisas que vão além desse nosso bate-papo inicial aqui, é só ficar no final que eu vou esclarecer e responder para todo mundo, tá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês respondam, inclusive quem quiser responder por aqui pra gente, eu acho que pode ser até interessante, qual é a imagem que você quer projetar? Ou seja, mais ou menos naquela ideia assim, a Ana Letícia é uma pessoa que, completando essa frase, e agora colocando para vocês. Então eu quero saber de você. Você quer ser conhecida como aquela pessoa que é elegante, é fina, é divertida, é acessível, é descolada, é amigável, é reservada? Qual é, né, a ideia que você passa? Qual é a ideia que você gostaria que as pessoas se referissem a você? Vai anotando. Isso é importante já ir anotando. Tô vendo aqui, ó. Casual chique, estilosa e elegante. Elegante. Uma mulher elegante, decidida, firme, competente. Gostei. Tô vendo que elegante tá em primeiro lugar aqui, né? Então,
essas perguntas fazem parte do processo de autoconhecimento. O simples fato da gente fazer essas perguntas e responder para a gente mesmo, a gente já vai instintivamente norteando a nossa caracterização, ou melhor, a palavra não é essa, a nossa definição pessoal sobre o que é estilo, né? Então eu tô vendo aqui que a grande maioria das pessoas tem como palavra aí número 1, basicamente quero ser elegante. Elegante e alguma coisa, elegante e outra coisa. Então, isso, só o simples fato da gente fazer esse exercício, como eu falei, a gente já consegue dar uma clareada a mais a partir do que a gente deve encontrar ou buscar no nosso guarda-roupa ou do que não faz mais parte, né, do que é aquilo que a gente quer projetar, beleza? Esse é o passo número 1. Passo número 2. Quais são os objetivos de estilo do seu guarda-roupa? Aí, olha só, é bem diferente da primeira pergunta. A primeira pergunta se referia a como você quer ser vista, como você quer projetar a sua imagem e como você gostaria que as pessoas se referissem a você, tá? Pergunta número 1. Agora, pergunta número 2. Objetivos de estilo do seu guarda-roupa. Aí, eu quero que vocês me respondam com base no que vocês têm atualmente, nesse momento. Qual é o objetivo de estilo com que vocês têm, não o que vocês querem? Porque eu já entendi que vocês querem ser elegantes, vocês querem ser românticas, vocês querem ser determinadas, vocês querem ser isso e aquilo. Entenderam a diferença? Isso aqui tá no plano das ideias, no plano. Muitas vezes você tá num nível de maturidade, de estilo, que você já consegue fazer uma interseção entre essas duas perguntas, mas muita gente ainda não consegue associar o que ela quer ser com o que de fato ela é, tá? Então, quando você abre o seu guarda-roupa, quando você dá uma olhada, inclusive eu dou uns minutinhos aí para vocês olharem o guarda-roupa de vocês, o que vocês percebem, né? Qual é o objetivo de estilo atualmente que vocês têm, que vocês vislumbram ao observar o guarda-roupa de vocês. Hoje eu já tô vendo várias respostas assim, como casual, como prático, como social, jovem, eclético, romântico casual, romântica. Lembrando que essa pergunta número 2 a gente tem que fazer com base no que a gente está vendo, com base nesse momento, com base na realidade, não no que a gente quer projetar, no que a gente quer daqui a um tempinho, tá? Eu quero a mais absoluta sinceridade, uma triagem super sincera de vocês com o que vocês veem dentro do guarda-roupa de vocês. Normal, sem aquele tchan, sou meio preguiçosa, sem estilo definido. Nesse momento, né, vocês estão trazendo uma realidade, vocês percebem que como que já começou a diferenciar das respostas à primeira pergunta às respostas da segunda pergunta. Ou seja, a primeira pergunta é como vocês querem. E aí a maioria tinha elegante romântica, elegante social, elegante e prática, elegante isso, elegante aquilo. Aí nas respostas à segunda pergunta, a gente percebe que o elegante quase não apareceu. Ou é básico demais, ou é social, ou é casual, ou é esportivo, ou tem de tudo. Ou seja, a pessoa, né, não consegue nem vislumbrar exatamente qual que é o estilo mais ou menos que, né, que tá mais visível, que tá mais palpável. Então, assim, eu quero que vocês vão respondendo isso aí, seja olhando o seu próprio guarda-roupa, seja né, fazendo esse exercício aí na sua cabeça, fazendo anotação, caso você não possa, né, olhar o seu guarda-roupa, você não tá em casa, enfim, não pode por algum motivo. Eu quero que, ou seja, dentro do guarda-roupa lá, abrindo as portas mesmo, ou fazendo esse exercício para trabalhar, tá? Quando a gente pensa em a imagem que a gente quer projetar, né? A gente falou, quero ser elegante, quero ser determinada, quero ser sofisticada, quero parecer segura, né? E tudo mais. Mas quando a gente pensa numa projeção de estilo, o que vocês conseguem me responder? Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Ah, eu quero parecer mais fashionista, eu quero parecer mais discreta, eu quero parecer mais criativa, eu quero parecer mais sensual,
O que vocês conseguem responder quando eu faço essa pergunta? Quero parecer a dona do PIB mundial. Também. Quero parecer mais romântica e clean. Quero parecer mais elegante. Quero ser mais clássica. Um beijo pra Salvador. Quero ficar mais linda. Criativa. Quero parecer mais clássica, elegante. Estão vendo como que é impressionante? Eu fui numa pergunta, passei para outra e voltei para uma terceira, e aí o elegante voltou a fazer parte. Vocês percebem como que eu percebo que muita gente aqui talvez tenha até a sua definição de estilo muito bem desenhada, ou então na verdade até sabe onde quer chegar, qual estilo ela quer, mas não sabe ou não consegue dar o passo seguinte, né? Fazer aquele exercício avançado aí pra gente chegar exatamente ao estilo que a gente quer. Então, eu tô achando isso bem interessante. Eu espero que vocês mesmas, cada uma, porque não consigo avaliar ponto a ponto específico de cada uma que está aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo vislumbrar isso que eu tô falando. Agora, pra gente fazer um raio-x do nosso guarda-roupa, eu quero que vocês elenquem, seja pegando aí na prática, conforme eu sugeri aqui a vocês, para quem tá em casa, quem pode, tudo mais, porque aí sim a gente consegue otimizar ainda mais esse exercício. Mas se você não puder, beleza, faça como puder. Então pode anotar. Se você tivesse que, sei lá, fugir do país, sei lá, por que motivo, e você só pudesse levar 7 peças na sua mala, quais peças vocês iam levar? 7 peças. Aquelas assim, sei lá, tá pegando fogo, só tem tempo para pegar 7 peças. Quaisquer que sejam. Pode ser, né, blusa, sapato, vestido, calça, tudo mais. O que vocês colocariam aí? Eu vou mostrar para vocês algumas das minhas escolhas. Aqui eu vou ilustrar para vocês o que eu tô falando. Ó, vamos lá. A minha primeira peça, por incrível que pareça, é uma camiseta básica. Eu não vivo sem uma camiseta básica. E aí você fala, engraçado, seu estilo não é um estilo mais tradicional, mais clássico, não gosto de um toque, né, de sofisticação, amo. Mas se tem uma peça que eu não vivo sem, uma peça que me representa, é uma camiseta básica. Por quê? Porque eu uso ela de diversas maneiras, inclusive com diversas abordagens de estilo, né? Então, assim, estilo natural, estilo clássico, estilo elegante, estilo moderno, estilo criativo, enfim, todos eles eu consigo fazer um toque especial com essa camiseta básica. Uma calça jeans. Segunda peça no meu guarda-roupa que não pode faltar. E aí, eu não vou falar agora não, eu vou falar ao final, tá? Dessa parte. Eu ia adiantar uma coisa, mas não vou falar agora não. Então, calça jeans. Essa é uma calça jeans flare, que ela tem esse modelo que é considerado modelo universal de calça, funciona para todo e qualquer tipo físico. Então, é uma calça que eu levaria comigo com certeza. Eu só uso ela com salto? Porque a barra dela foi feita para usar com salto, mas salto para mim não é um problema, tá? Uma outra peça que eu não vivo sem, deixa eu pegar alguma aqui que vocês não tenham visto. Aqui, ó. Um blazer. Eu não fico sem um blazer. Esse é um blazer alongado, vermelho, bem vermelhão. Vão colocando aí que eu quero ver. E aí, vocês podem perceber que o simples fato de selecionar 3 peças que eu não viveria sem, essas 3 peças, separadamente, se você for olhar, essa peça define o quê? Define um estilo despojado. Essa peça define um estilo despojado. Já essa peça define um estilo mais clássico e mais sofisticado. O que significa que não é apenas uma peça que vai definir qual é o estilo da sua produção, qual é o seu estilo. Então, o conjunto é que vai definir. O que eu quero dizer é, seu guarda-roupa pode ser lotado de camiseta. O meu é. Eu tenho, sei lá, 15 camisetas de laranja, verde, preta, azul marinho, cinza branca, aterrissada, de colar, cinza mestre e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho estilo básico natural? Não, porque eu gosto de compor, quebrar aquele estilo sofisticado, quebrar aquele estilo clássico tradicional, às vezes meio sisudão, meio sério,
com um elemento mais despojado, mais jovial e tudo mais. Então, ó, são 3 peças que eu levaria comigo, não necessariamente o vermelho, porque se fosse para escolher um, eu ia pegar um mais neutro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o blazer certamente iria comigo nessa mala de fugitiva. Depois, vou fazer o seguinte, depois que eu terminar essa parte que eu quero fazer desse passo a passo do raio-x com vocês, eu vou pegar aqui e vou transitar com o celular aqui para vocês verem, tá bom? Próxima peça é o seguinte, tá até aqui na gaveta, que é uma caixa réu. Que é o quê? Uma blusa de gola alta. Uma blusa de gola alta, sequinha, preta. Eu também sou viciada em blusa de gola alta. Eu tenho só de cacharel, eu tenho umas 2 pretas, eu tenho uma azul marinho, eu tenho uma branca e tenho uma cinza. Porque eu amo mesmo, sim. Eu acho isso aqui chiquérrimo, isso aqui com coque. Olha aqui, gente. Presta atenção. Olha isso aqui. Como que fica chiquérrimo uma gola alta, um cabelo preso, assim. E o meu cabelo tá assim, por quê? Porque não deu tempo de fazer babyliss, não deu tempo de arrumar, eu tava com dor pra ficar com o braço pra cima. E aí parece que eu tô super arrumada, sendo que na verdade foi a saída que eu encontrei pra me virar mesmo. E isso aqui, ó, com um colar desses grossos que estão... Quer ver? Por exemplo, isso aqui, ó. Fica maravilhoso. Não do jeito que eu tô, né? Mas deu pra entender. Quinta peça, um vestido preto básico. Um vestido preto básico. Por quê? Porque isso aqui eu uso de todas as formas. Com tênis, com rasteirinha, com escarpão, com sandália de tira, com botinha, com botona. De todas as formas. Não tem absolutamente nenhum sapato que não funcione com um vestido desse. Ele é amarradinho aqui na cintura, fica super moderninho. E usado soltinho assim, ele tem esse shape mais quadradinho, fica bem anos 60, alguma coisa nessa linha. Vamos lá. Vocês estão fazendo? Vocês estão respondendo os exercícios aí? Pera aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta peça. Sexta peça, eu posso parecer meio doida, mas eu acho que eu pegaria uma blusa mais chamativa, né? Obviamente que com 7 peças a gente não sobreviveria. Não sobreviveria por muito tempo. Mas, se fosse pra escolher algo que me representasse, eu pegaria uma blusinha de manga bufante. Que é o quê? Que tem esse toque mais romântico, mais princesa, dá uma certa imponência na produção e tudo mais. Tá? Sexta peça. Sétima peça, eu pegaria uma calça social preta. Uma calça social preta, que ela tem a barra um pouquinho mais encurtada, é tipo calça cropped. Ela é mais larguinha, estilo slouch e tal, tem uma amarração aqui na cintura, porque ela super me representa. Ou seja, essas são as minhas 7 peças. E aí, quando a gente escolhe, quando a gente faz essas escolhas, vocês conseguem pensar ou vocês conseguem responder, ainda que seja para vocês, mas se colocar aqui melhor ainda, porque a gente consegue essa troca. Vocês conseguem dizer por que essas peças são tão especiais? Por que elas são tão essenciais para vocês? Por que elas representam tanto vocês? Será que é porque estão de acordo com o estilo de vocês? Será que é porque trazem facilidade, praticidade? Será que é porque trazem sofisticação, elegância? Por quê? Por que vocês escolheram essas peças assim? Por que vocês acham que isso faz total diferença? Eu vou começar respondendo aqui da minha parte, porque eu acho que isso ajuda vocês a maquinarem aí a resposta de vocês. Essas peças que eu escolhi são peças que eu me sinto extremamente eu mesma usando, assim. Porque, assim, por mais que quando a gente quer projetar um estilo, projetar uma imagem, a gente talvez tenha que fazer algumas adaptações, talvez a gente tenha que fazer algumas aquisições e tudo mais, o fato é que a gente tem que ser fiel ao que a gente é. Então, quando a gente faz escolhas que tem a ver com o nosso gosto, que trazem esse conforto, a gente acaba usando com muito mais prazer, com muito mais facilidade, até de forma mais repetida, como, por exemplo, esse vestido preto que eu mostrei aqui pra vocês, ou mesmo essa calça flare, quem acompanha o Na Lida com a Anitta, tá careca de ver minhas produções com essa calça.
Porque é aquela coisa que funciona, assim, é aquela coisa que parece que faz parte do seu corpo, assim, é tipo uma segunda pele mesmo. Porque é natural, porque tem a ver com o seu estilo, porque facilita a sua vida, facilita o seu dia a dia. Algumas têm o apego, outras porque elas combinam entre si, parecem comigo, são peças atemporais. Acho lindo, elegante, fácil de combinar, é simplesmente a minha cara. Sinto segura e produzida para qualquer ocasião. Quando a gente tem essa dimensão, assim, a gente consegue fazer aquisições ou pensar nas próximas aquisições, né, de certa forma, bem mais coerentes, bem mais assertivas e bem mais conjugadas com não só o que a gente quer projetar, mas também com o que a gente quer ter na prática. Porque que adianta você falar assim, nossa, eu quero usar esse vestido de organza porque eu acho chiquérrimo, maravilhoso. Na prática vai funcionar? Na prática não vai. Isso é uma exceção. A gente trabalha com exceção só excepcionalmente, porque o que vai definir mesmo o nosso estilo, essa nossa relação com o guarda-roupa é o dia a dia, né? É aquela relação diária mesmo. Eu já cansei de dizer aqui pra vocês, não tem um dia sequer que a gente não tenha que estabelecer um contato com o nosso guarda-roupa. Seja pra trocar a camisola, seja pra botar uma lingerie, seja pra ir à padaria, seja pra trabalhar, pra quem tá saindo e tudo mais. Enfim, não existe essa pessoa que não tem uma relação com o guarda-roupa. Pode ser uma relação amigável, amistosa e pode não ser. Só que necessariamente a relação vai haver. Então vamos estabelecer uma relação amigável, né? Vamos estabelecer uma relação que te traga um conforto, um benefício, uma praticidade, uma facilidade no dia a dia. E aí, quando a gente pensa nisso, o que é uma coisa muito importante da gente ter em mente? E aí eu já tô passando pro próximo ponto, tá? Qual é a proporção ideal dentro do nosso guarda-roupa? Qual é a quantidade certa de cada peça ou de cada ocasião? Vocês conseguem me dizer? Ou, talvez já me antecipando aqui, não tem resposta pronta. O que vocês acham? É para repetir o quê? Ah, a pergunta? Existe uma proporção ideal de contextos sociais para se ter num guarda-roupa? Existe uma resposta para isso? Acho que não existe, depende do estilo de vida. Difícil responder, eu não sei. Existe. Depende. Por que depende essa proporção? Existe uma proporção ideal? Existe para você. Não existe uma fórmula ideal e universal, né? Por quê? O que vai ditar a proporção é o seu lifestyle, é o seu estilo de vida. Então, vem comigo, assim. Vamos supor que você seja uma pessoa que trabalha, sei lá. Gente, vamos desconsiderar a quarentena, tá? Porque essa situação não dá pra gente exemplificar com nada. Mas vamos supor que você trabalha com evento, né? Que você, sei lá, promoter, nem sei se existe essa palavra hoje em dia, RP, que você tá sempre na night. O seu estilo de guarda-roupa vai ser provavelmente muito, sei lá, paetê, preto, couro, transparência ou algo nessa vibe, concordam? Então, e se por acaso você é uma pessoa que trabalha no órgão público, sei lá, advogado, então, sei lá, não precisa ser advogado, uma administradora, trabalha numa multinacional. A maior parte do tempo você vai estar onde? No trabalho, né? Vamos dividir aí os nossos dias, pode até ser por turno, porque às vezes você trabalha num turno, no outro você tá em outro e tal. Então, de manhã, de tarde, de noite. Onde você tá a maior parte do tempo, incluindo o final de semana? Eu estou a maior parte do meu tempo, respondendo aqui para vocês, no trabalho. Seja num ou no outro. Aliás, minha vida é trabalhar. Trabalhar e viajar. Nesse momento, trabalhar. Então, isso já vai ajudando a nortear qual é a proporção ideal para cada guarda-roupa. Agora, vamos supor que você seja um profissional da área de educação física. Você não só faz muito exercício físico, pratica exercício físico, exercício ao ar livre, dá aula, é personal e tudo mais, como você
trabalha numa academia, ou enfim, tá à frente disso. Provavelmente seu guarda-roupa vai ser extremamente esportivo, né? Se você tiver 10 ternos por lá, tá errado, tá equivocado. Então, a proporção, no momento pijamas, a proporção, né, ideal, ela existe, mas ela é individual, ela é de cada um. Então, pra gente entender qual é a proporção, a gente tem que realmente fazer esse cálculo. Onde eu passo a maior parte do tempo? É no trabalho? É viajando? É, sei lá, na balada? É na academia? Então, assim, o que eu tô dizendo é, eu não posso ter uma, sei lá, uma saia curta de couro, uma blusa de paetê? É óbvio que pode. Mas você acha que faz sentido ter 10 saias de couro com mais X blusas de paetê e tudo mais? Não, porque talvez essa não seja a exceção. Tô falando do meu caso. Eu não sou baladeira, eu sou zero baladeira. Então, quando a gente tem essa questão do nosso estilo de vida, né, do nosso lifestyle bem definido, a gente consegue definir melhor qual é a proporção ideal para a gente. É claro que eu não estou dizendo aqui que você tem que ter uma parte só de trabalho, outra parte só de final de semana, outra parte só de... Não. As roupas, elas têm que fazer essa interseção. Elas têm que ser intercambiáveis. Mas é claro que eu não vou de short para o trabalho e muito menos eu vou, sei lá, de trench coat para praia. Sei lá, digamos assim. Então, assim, você é uma garota carioca, passa a maior parte do seu tempo em área externa, fazendo exercício na praia, enfim, de uma forma super despojada e tudo mais. Provavelmente o seu guarda-roupa vai ser um guarda-roupa bem voltado para isso. Se você trabalha em órgão público, se você trabalha em escritório, se você trabalha numa agência, em um lugar que seja mais formal, as suas roupas sociais elas têm que naturalmente ter um volume maior no seu guarda-roupa, exatamente porque você vai precisar disso mais. Mas, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso se limita ao contexto. Então, assim, a gente vai levar o blazer para o final de semana, usando com um shortinho jeans, um shortinho desfiado e tudo mais. Ou, por outro lado, a gente vai levar a camisa social também, com um nozinho, ou então levar para a praia, cobrindo o biquíni e tudo mais. Então, o que eu quero que vocês façam como exercício é onde vocês passam a maior parte do tempo. Eu passo a maior parte do tempo trabalhando. Então, o que eu posso dizer é que essa parte toda minha é basicamente de roupas mais sociais, assim. Eu uso essas roupas só no trabalho? Não, de forma alguma, ao contrário. Eu uso isso aqui em viagem, uso isso aqui em viagem, uso isso aqui em viagem, gravação, enfim, no final de semana e tudo mais. A minha parte de calças, assim, 90% das minhas calças são calças que dão para ir pro trabalho, mas não se limitam ao trabalho, percebem? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Quando a gente faz essa separação por contexto social, né, pra gente ter um parâmetro mesmo dessa proporção, não significa que a gente vai limitar um contexto ou outro, mas a gente tem que garantir que vai atender aquele contexto e o plus, que é o ideal, é atender aos outros contextos e transitar e tudo mais. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal que fala guarda-roupa de blogueira versus guarda-roupa de servidora pública. Eu mostro como que eu faço esse intercâmbio e, ao mesmo tempo, eu mostro também como que tem coisas que se limitam. Por exemplo, no caso da moda, semana de moda, onde a gente tem uma espécie de licença poética, digamos assim, né, pra ser mais criativo, mais fashionista e tudo mais, não é definitivamente uma peça que eu vou levar lá pro ambiente mais formal do órgão público e tudo mais. Então, o que eu quero, né, dizer aqui para vocês é: façam esse exercício, percebam onde vocês passam mais tempo, façam um gráfico. Ah, eu passo mais tempo no trabalho, depois eu passo uma boa parte do tempo, sei lá, mais despojada, mais casual, com coisas assim, final de semana, almoço, encontro com as amigas, no cinema e tudo mais. Situações ideais, né, gente? Situações fora da pandemia. Depois disso eu tenho academia, que eu sou bem certinha, sou bem rígida e tudo mais. Depois disso tem praia, depois disso tem balada.
que é bem pontual, no meu caso, por exemplo, praia também, da mesma forma, 1, 2 vezes no ano, e olhe lá, e balada, talvez 1, 2 vezes no ano, e olhe lá. Então, assim, eu vou definir o meu guarda-roupa a partir disso, e a partir disso a gente tem uma definição de um guarda-roupa inteligente, de um guarda-roupa que vai funcionar, né? Um guarda-roupa funcional e de escolhas mais assertivas para o seu dia a dia, tá? Então, próximo ponto, esse aqui já superado, exercício feito, né? Agora eu quero saber de vocês se vocês acham que tem uma definição da proporção de peças de parte de cima com peças de parte de baixo. Isso é outra pergunta. Quero ver aqui as respostas de vocês. Tem mais calças que blusa. Dizem que é 3:1. Mais partes de cima. 3 blusas para uma calça ou saia. Menos parte de baixo, mais parte de cima. Acho que tem mais parte de cima. Repete a pergunta. A pergunta é: existe uma proporção tida por ideal ou próxima do ideal? Lembrando, gente, que a realidade é de cada um, né? Então, assim, vamos supor que você trabalhe num lugar que tem uma blusa que é uniforme e a calça ou a parte de baixo você é liberado. Então, provavelmente, a sua proporção vai ser diferenciada, porque você vai precisar de mais partes de baixo do que partes de cima para variar, tá? Mas a pergunta é: existe uma proporção ideal de partes de cima com partes de baixo? Eu já vi aqui as respostas e algumas pessoas já acertaram. Quer dizer, várias pessoas acertaram. É o seguinte, existem como se fossem duas teorias, que eu particularmente sou mais favorável a essa primeira que eu vou dizer, que são 5 partes de cima para uma parte de baixo. Mas há quem diga que podem ser 3 partes de cima para uma parte de baixo. Em resumo, o que é importante da gente saber é que para um guarda-roupa funcionar e fluir melhor, mais assertivamente, igual eu gosto de dizer, é pensar em ter mais partes de cima para mais em relação ou, né, em contraponto a menos partes de baixo. Aí você me pergunta, mas por quê? Qual é o sentido disso? Existem algumas explicações que justificam isso. A primeira delas é que a parte de cima é uma parte onde normalmente a gente suja mais, né? Então, assim, você pode suar mais, você tem, sei lá, tende a encostar em maquiagem, pode sujar com, sei lá, comeu, alguma coisa respingou e tudo mais. Então, é em si uma peça que tende a suar mais. Tende a suar mais não significa que é, tipo assim, uma verdade verdadeira absoluta, tá, gente? Pode ser que aconteça diferente em cada situação. Ou seja, esse é um ponto. Peças de cima normalmente sujam mais. Segundo ponto, as pessoas tendem a visualizar mais a parte de cima da nossa vestimenta do que a parte de baixo. Façam um teste. Se você for todos os dias para o trabalho, de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com a mesma calça jeans, e cada dia com uma blusa diferente, ninguém vai notar, ninguém vai comentar, ninguém vai nada. Por outro lado, se você for com calças, partes de baixo variadas, mas com a mesma blusa todos os dias, pode ter certeza que vai ter um burburinho, um bochichinho, alguma coisa vão comentar. Então, a gente acaba fixando mais, a gente observa mais, a gente decora mais, a gente repara mais a parte de cima. Naturalmente, pela posição do nosso olhar, pela posição do nosso corpo, é assim que funciona, né? Então, assim, quando as pessoas questionam um pouco isso, dá para explicar, dá para justificar, dá para tentar convencer de que realmente é isso, faz sentido, vocês entendem? Então, assim, tem essa questão de uma peça de cima suar mais, tem essa questão de uma peça de cima causar mais essa fixação, né? Esse reparo nas pessoas. Então, por esses e outros motivos, é o mais indicado para um guarda-roupa que funcione na prática. Óbvio, gente, se você falar assim, eu não gosto, eu não quero, tá tudo bem. Eu estou falando aqui como se fossem as boas práticas, as boas maneiras
do se vestir, mas isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra absoluta, como aliás nada do que eu falo aqui. Mas é uma regra que funciona para mim, funciona para você, funciona para todo mundo. É importante a gente saber, o saber liberta, mas é muito bom também ter o discernimento e o conhecimento de poder saber e peitar, se for o caso, né? Então, assim, 3 ou 5 partes de cima significa um colete, uma camisa, uma camiseta básica, um blazer, um casaqueto, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans. O que mais? Eu tô olhando aqui para lembrar. Enfim, luzinhas de todo tipo, partes de cima, e as partes de baixo. Calça, saia, bermuda, short. Faltou alguma coisa? Acho que é isso, né? Ah, e uma dica legal para quem quiser levar essa matemática a sério as peças únicas são tidas como peças de baixo, ou seja, que elas não é uma peça que dá para você usar de diversas formas. Então a gente acaba colocando aí, inserindo nesse bololô aí das partes de baixo. Então macacão, vestido ou algo do tipo. Ou seja, se você tiver uma dificuldade no seu guarda-roupa, se você fala assim, puxa vida, eu tenho 1 milhão de roupas e não tenho que vestir, porque é assim, com Deus e o mundo, né? Provavelmente, são duas saídas. Ou você não tem a proporção ideal, então às vezes você usa a mesma produção repetidas vezes sem conseguir variar, porque de repente não tem a parte de cima para variar. Ou tem mais parte de baixo e acaba parecendo a mesma coisa porque você não tem a parte de cima para diferenciar. Ou você tá com um total acúmulo de peças no seu guarda-roupa e você não consegue nem sequer visualizar o que você tem e muito menos praticar, né, e exercitar a sua criatividade. Porque quando a gente não vê, é como se a gente não tivesse. Se você não vê aquela peça ou várias peças que você tem no guarda-roupa, você não tem, tá? Então, assim, isso pode até parecer meio duro, mas é assim que funciona. Se você não vê, você não tem. E você vai ter um guarda-roupa abarrotado sem ter absolutamente nada. Então, quantidade não quer dizer qualidade. Que isso sempre fique muito claro aqui para vocês. Bom, próximo exercício desse raio-x do nosso guarda-roupa, respondendo uma pergunta, com qual frequência você compra roupas? Eu não tenho uma regra para isso. E eu nem acho que essa regra existe, assim, de verdade, nem para mim, nem para ninguém. Porque eu acho que vai do lifestyle de cada um, do trabalho de cada um, das possibilidades de cada um, das necessidades de cada um. Então, vamos supor, se você pratica o desapego com muita frequência, provavelmente você tá mais, entre aspas, liberado para comprar mais roupas, para repor e tudo mais. Se você é mais apegado, como eu, nem tanto. Então, assim, não existe uma regra para isso. Assim, dificilmente alguém, sei lá, que prega isso tem algum fundo que justifique essa teoria, essa ideia e tudo mais, e eu realmente desconheço, assim. Então, pra mim não funciona e nem acho que funciona para outras pessoas também, sabe? Sobre essa questão do raio-x do guarda-roupa, uma coisa que é muito importante, em especial pensando nas novas aquisições, porque o quê? Se a gente chegou até aqui, entre erros e acertos, às vezes muitos erros, vamos daqui pra frente passar a fazer escolhas mais assertivas, adoro. Passar a fazer aquisições que nos representem e que vão funcionar na prática. Então, assim, eu tenho que sair daqui e comprar uma lista de 1000 roupas? Não. Mas vamos pensar que na próxima e primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer pensando nesse conhecimento, nesse aprendizado. O que é extremamente importante quando você fizer uma aquisição? Você pensar naquela peça, sei lá, essa blusa de linho, nesse tom areia. Eu fiz essa aquisição, aquela blusa enchiquetadora que funciona com toda e qualquer peça, seja uma peça escura, clara, estampado, colorido, de qualquer forma. Com gola alta também, vai ficar chiquérrimo. Devaneios aqui no meio da live. Quando eu faço uma aquisição, por exemplo, essa peça, eu tenho que fazer 5 conjugações com o que eu já tenho no meu guarda-roupa. Então, como que eu vou usar? Eu vou usar com essa calça branca, porque eu acho lindo, chiquérrimo, elegante, maravilhoso.
esse areia, esse cru com branco. Acho perfeito, acho translumbrante, eu acho assim, uou. E aí, compor aí com cores nos acessórios, na boca e tudo mais. Eu vou compor essa blusa com uma calça. Essa calça que eu tô é uma calça branca tipo cigarrete, tá? Só pra vocês saberem. Vou compor essa blusa com uma calça jeans flare, que eu acho que vai ficar chiquérrimo, bem justo assim, até lá embaixo. E lá embaixo vai abrindo. Eu vou compor essa blusa com uma cacharel, ou branca ou preta, bem justinha até aqui em cima, com uma calça preta. Vou me sentir poderosésima. Já tem quantas aí? 3 opções. Eu posso compor uma saia midi. Uma saia midi, de repente, pode até ser uma saia midi que tem um plissadinho preto, que eu tenho, inclusive, aqui no meu guarda-roupa. Depois eu mostro. Com essa blusa, porque ela é bem acinturadinha aqui, então acho que vai funcionar super. E, finalmente, de repente, essa blusa com um shortinho jeans destroyed mais larguinho e uma rasteirinha bem da chiquérrima, com uma pedraria ou com algum detalhe assim que chame atenção e tudo mais, ou dourada, com uma amarração e tudo mais. Enfim, já consegui vislumbrar essa peça com mais 5 outras que eu tenho no guarda-roupa. Pronto, ela passou no crivo, ela está aprovada. Fazendo raio-x, a gente percebeu que esse é um resultado do raio-x que vai funcionar. Então, eu particularmente já faço com 10, com 15, eu já vou assim, mas isso é por quê? Porque eu exercito isso há tanto tempo que isso se torna um desafio legal e gostoso para mim. E um hábito, né? Quando se transforma em hábito, é fácil, é natural, flui. Por isso eu recomendo a vocês diariamente que façam esse exercício, né? Conjugar, né? Fazer esse intercâmbio dessa nova aquisição com várias outras que você já tem no guarda-roupa. Funcionou com 5 peças? Pronto, ela tá aprovada. Funcionou com 5 peças, você amou e tá dentro das suas possibilidades? Pequeníssima chance de você fazer uma escolha equivocada, entendeu? Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer, mas a chance diminui sobremaneira, tá? E o último ponto aqui do nosso raio-x do guarda-roupa é pensar naquelas peças que não tem uma vida útil muito interessante. O que eu quero dizer com isso? Aquelas peças que ou estão paradas, ou não te causam uma emoção, ou enfim, aquelas peças que estão sem uso, sem utilidade no seu guarda-roupa há um bom tempo. Eu sei que a gente tem muito apego, e eu tenho demais, assim, especialmente se for uma peça que tem história. Meu Deus, eu não consigo me desfazer. Então, assim, de certa forma, talvez eu não sirva nem de base, mas quando eu tenho esse apego, se tem história, se envolve família ou algo do tipo, eu acabo deixando e tento achar um uso para aquilo mais tarde. Fora isso, não. Então, assim, se já tem um ano que você... Mamita maravilhosa, gente, ela é muito fofa. Eu desligo aqui a live, ela manda assim, querida, a live estava maravilhosa. Adorei as meninas comentando isso, aquilo, outro. Ela repara de todas vocês aí, viu? Inclusive, ela faz orações para as mais participativas, né, mamita? Então, ou seja, se você tem alguma relação afetiva com alguma peça, assim como eu acabo mantendo e tento achar um uso para aquilo. Mesmo que seja um pouco difícil. Agora, fora isso, não tem utilidade, não tem uso, ou seja, você já está há 6 meses sem usar, passou frio, passou calor e você não usou. Se você ainda está muito apegado, dê mais 6 meses, mais um frio e mais um calor. Tá falando situações aí regulares, né, gente? Eu sei que tem lugar que é só calor, tem lugar que é só frio. Mas estabeleça um prazo. Estabelecer um prazo, passou aquele prazo, é hora de fazer o desapego. E o desapego, que eu acho que é uma forma muito interessante da gente,
desapegar de forma mais leve? Não necessariamente você precisa doar para um desconhecido. Às vezes você pode doar para suas amigas, para sua irmã, para sua mãe, para sua tia. Isso acaba, de certa forma, mantendo uma relação com aquela peça que você quis segurar por um tempo e ela não fica tão distante de você. E eu tô falando isso porque é algo que eu pratico e funciona. Já tem uns 2 anos que eu faço isso e tem me ajudado demais. Quando eu vou quando eu vou desapegar, eu penso primeiro, bom, essa peça pode deixar fulano ou fulano feliz. E assim eu tenho feito. Então, o desapego pode ser um brechó, um bazar, um desapego, efetivamente. Segundo, pode ser para doar para uma pessoa próxima e querida. Terceiro, pode ser uma doação para fazer um bem a pessoas que estejam efetivamente precisando, sabe? Blusa de frio, roupa de frio, cobertor, roupa básica, que às vezes, sei lá, você cansou dessa blusa aqui, frufruzenta, você vai dar isso aqui numa instituição de caridade, a não ser que eles façam um bazar. Mas se for para eles usarem, às vezes não tem tanta utilidade. E se você tem um certo apego, dá pra gente equacionar isso de diversas formas, tá? Então, assim, especialmente se o seu guarda-roupa for pequeno, apertado, quanto mais roupas você tiver e quanto mais roupas você não usar, menos roupas você tem, porque você não vai ver as que estão disponíveis, né? Então, assim, pensa nessa possibilidade de desapegar fazendo segmentos para amiga, para família, para amiga, para instituições de caridade, para um bazar, para concerto e tudo mais. Quando a gente segmenta assim, fica mais fácil a gente liberar um espaço, né? E pensar mesmo na emoção que aquela peça nos causa, assim. Eu acho que se você pega uma peça que tá parada há tempos e percebe que ela não faz a menor diferença para você, para quê? Para que a gente precisa segurar isso? Para que a gente precisa manter isso? Como eu venho falando diariamente por aqui, eu fiz uma série de roteiros de temas para trazer aqui para vocês, sempre no intuito de que vocês estejam cada vez mais dominando o seu próprio estilo, suas próprias escolhas, para que vocês sejam cada vez mais autodidatas, digamos assim, independentes, né, com o passar dos tempos aí, através do conhecimento que a gente troca. Então, inclusive eu quero saber, né, o que vocês acharam desse formato aqui. Quanto mais pessoas tiverem esse domínio, esse conhecimento, esse discernimento e essa segurança na tomada de decisões e tudo mais, muito melhor. E é isso, gente. Eu quero saber o que vocês acharam, o que de dentro do meu closet vocês gostariam de ver mais, que eu destrinchasse com vocês. A ideia é sempre fazer algo variado, é sempre trazer algo útil, misturar teoria com prática, com exercícios e tudo mais. Como eu disse, esse é um tempo que eu já extrapolei, já vou finalizando, mas esse é um tempo que vale ouro. Eu sei que 1 hora do dia de uma pessoa é muito importante, então o meu compromisso com vocês é sempre trazer um conteúdo que agregue, que faça diferença, que informe e que te ajude, né? Ajude vocês a caminhar e seguirem e, enfim, alcançarem cada vez mais os seus objetivos. A gente sabe que a forma como a gente se veste não apenas comunica ao mundo como a gente quer ser visto, mas mostra pra gente como a gente pode se sentir. Então é tão importante a gente se vestir de forma alinhada com o que a gente quer. E eu não tô falando que todo mundo tem que se vestir de forma elegante, chique, sofisticada, não. É muito importante que você esteja alinhado com o seu estilo pessoal. Então, assim, às vezes você tá dentro de um terninho, ou seja, num estilo clássico ou às vezes sofisticado, e aquilo não tem absolutamente nada a ver com você. E aí você vai ficar o quê? Um estrupício. Vai ficar um estrupício. Por quê? Porque a gente não banca. Quando o que tá de fora não coincide com o que tá lá dentro, a gente não banca. Da mesma forma, vou dar um exemplo meu aqui. Se eu me vestir de uma maneira completamente sensual, eu vou me sentir um abutre, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não tô dizendo que eu não gosto de um toque, né, um decote. Nas minúcias, nos detalhes, gosto, né, de mostrar o meu corpo, de marcar minha cintura e tal. Mas dificilmente vocês vão me ver de couro, de fora a fora, de transparência, de onça dos pés à cabeça e tudo mais. Não vai funcionar, assim. Ou eu vou parecer baranga, cafona,
vulgar, um estrupício mesmo. Então, assim, o que é importante é que a gente saiba coadunar, né? Coincidir o que tá lá dentro com o que a gente quer, com o que a gente quer aqui fora. Esse é o importante, esse é o X da questão e é isso que a gente vai trabalhar cada vez mais por aqui. Mas é isso. Quero agradecer aqui mais uma vez e desejar uma semana maravilhosa, de muita luz, de muitas bênçãos e, acima de tudo, de muita saúde nesse momento. E mais do que nunca, sempre foi e agora mais do que nunca. É realmente a nossa prioridade, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Que a semana seja cheia de conquistas e realizações, tá bom? Tchau, gente!